Olá, minha gente! Então, dispostos para caminhar junto na segunda aula do nosso desafio à prova de fogo? Tenho certeza que sim. Vamos lá? Vamos junto que dá certo! Então, na primeira aula nós damos uma olhada geral, numa série de questões importantíssimas, de problemas a serem resolvidos e de possibilidade que existe na nossa vida, no nosso negócio e de tantas coisas. Agora, nesse segundo encontro, que vai ser eletrizante na verdade, eu quero, na verdade, mostrar para vocês algumas coisas um tanto inéditas. Inédita significa que não estou no mercado, ainda ninguém te contaram essa história. E eu vou começar a te contar uma realidade concretíssima, científica, comprovada, que você pode realmente ter grandes vantagens, certo? Então existe hoje no mundo um conhecimento científico de uma psicologia avançada muito exato. E este conhecimento científico, ele pode te ajudar a resolver os problemas 5 vezes mais rápido, se tu quiser, ou mais, e de um modo definitivo. Porque a solução de um problema, qualquer que seja o problema, ele depende muito de algumas coisas que eu vou colocar aqui agora. E aí eu vou começar a apresentar para vocês este novo conhecimento, uma nova metodologia que pode, de fato, fazer a grande diferença na tua vida, em qualquer campo que você quiser ou precisar, certo? Então, para que a gente possa ter, digamos, essa possibilidade, essas soluções mais rápido e definitiva, são determinantes 3 coisas inicialmente por parte do lado do conhecimento, certo? Então, é necessário uma ciência exata, ok? Então, uma ciência exata significa que é um conhecimento que te dá o ponto exato de como funciona a realidade. Digamos que você tem um problema interno ou um problema externo. O problema interno pode ser uma agressividade, pode ser uma culpa, pode ser um medo, pode ser qualquer situação que te desconforta, o que realmente te coloca em dificuldade. Ter conhecimento científico exato significa saber a causa específica com precisão de onde inicia o movente que leva àquele efeito, que leva àquele resultado, certo? Saber a realidade concreta, causal, que leva depois à consequência de uma série de efeitos. Então, esse conhecimento exato, no mundo externo, quando tem um problema de negócios ou um problema relacional, sempre existe um ponto de partida, uma desordem que vai se estruturando e que ela gera uma bola de neve. Então, conhecimento científico exato, neste caso externo, significa eu saber exatamente como o meu íntimo se conecta a esse fato externo e como que ele gera todo o resultado adverso. Então a primeira condição para nós termos as soluções 5 vezes mais rápido, ou bem mais inclusive, é que nós tenhamos em mãos um conhecimento científico exato. Nós temos hoje muitas abordagens, muitas versões, muitas visões, muitas opiniões. Agora, o que é exato mesmo no sentido que eu estou falando? Então, não entro no mérito de todo esse universo teórico, mas eu vou te informar. Existe efetivamente um conhecimento exato hoje sobre a realidade humana, certo? O segundo item necessário para essa solução acontecer é que o técnico que vai te ajudar, seja um consultor, seja um psicólogo, seja um coach, não importa quem, ou um médico, ou um sacerdote, não importa quem. O técnico que vai te ajudar, ele tem que estar de posse deste conhecimento exato e saber aplicá-lo. Então, eu tenho a ciência exata, por exemplo, eu sei exatamente como funciona o aspecto causal que gera uma dificuldade e eu tenho o método para resolvê-lo. Então, primeiro é ter a ciência exata, o segundo, o técnico tem que ter esse conhecimento científico exato e ter a metodologia para resolvê-lo. E o terceiro ponto importantíssimo quando se fala de resolver os problemas. O técnico, seja um psicólogo, quem quer que seja, ele tem que ser uma pessoa exata, uma pessoa autêntica. Pessoa autêntica significa uma pessoa que está conforme a própria verdade, conforme a própria natureza. Portanto, o técnico que vai ajudar, ele não pode ser um estereotipado, um moralista, um reprimido, um homem de ideologias, de crenças. Ele deve ser uma pessoa em conformidade com a própria natureza. Então, essas 3 condições: conhecimento científico exato, o técnico tem o conhecimento científico prático e o método,
e este técnico ele é um homem exato, ele pode te dar a solução integral da parte que toca a ciência a ele, porque daí sobra uma parte que é tua, certo? E a parte que é tua, eu vou tratá-la mais tarde, ela é determinante para fazer o resultado num curto espaço de tempo. Existem problemas graves, muitas vezes, graves, certo? Pode ser até de doença orgânica. Que quando a pessoa entende a causa, entende como ela processa os resultados e decide no ponto certo, porque a ciência é verdadeira, o efeito começa a mudar no dia seguinte, certo? Então, a reestruturação orgânica, o reequilíbrio emocional, ele pode acontecer no espaço curto de tempo, mas ele depende de vários fatores da parte do cliente ou do interessado que ele possa realmente ter essa disponibilidade. Mas eu estou informando que um efeito até grave, econômico, profissional, relacional, orgânico, emocional, no momento que você entende realmente a causa, porque alguém te mostra de um modo evidente, você pode desativá-lo num curto espaço de tempo, certo? Então, prosseguindo agora, eu vou começar a te demonstrar de um modo sintético, de um modo extremamente compreensível, o que é esse novo conhecimento que está no mundo hoje. Ele já data de quase 5 décadas, mas ele ainda não está, como eu uso dizer, nos bancos escolares. Ele está em algumas universidades no mundo, certo? Umas 4, 5. No Brasil ele está já em alta escala, mas ainda um pouco privado, mas ele começou a se expandir agora nos últimos tempos de um modo muito grande, ok? Falamos ontem de uma psicologia ontológica, falamos ontem de ontopsicologia, certo? Preciso entender bem isto, e este conhecimento científico faz parte dessa nova fronteira da psicologia. Hoje, extremamente comprovado, extremamente confirmado, para quem quiser apossar-se, usá-lo e resolver, certo? Então, existe uma descoberta que se tornou um novo paradigma científico excepcional. Veja uma coisa, nós sempre tivemos a noção de que nós somos interligados com o universo, certo? Nós somos todos conectados de um certo modo. Conectados com o ambiente da natureza, com a água, com o sol, com o ar, conectados com as plantas, conectados com os seres humanos, com os animais, somos conectados. Isso nós sempre soubemos, ok? Agora, o que nós não sabíamos, e foi exposto agora nos últimos tempos, por exemplo, para quem quiser depois, ter um tratado aqui de 300, 400 páginas, certo? De um livro muito duro, mas que dá toda a realidade, é que nós não somos uma ilha de fato. Mas foi demonstrado como se dá o processo interno da comunicação subjetiva. Então, este conhecimento novo, em base a 3 paradigmas que eu vou comentar nessa aula e na aula seguinte, ele vai te dar uma visão nova, um conhecimento novo e um modo novo de operar as soluções. E um modo novo de operar um crescimento muito mais rápido e sem risco de quedas. Porque quando você fala de ciência, realmente ciência e não opinião, se tu toca o ponto certo, a coisa funciona. Por isso, se não é científico, é pseudocientífico, tu pode operar quanto você quiser, a realidade não muda, porque a realidade não segue opiniões, a realidade não segue pontos de vista, não segue ideologias, não segue religiões, não segue crença, a realidade é como ela é. Portanto, a descoberta desse conhecimento da comunicação subjetiva implica em várias coisas importantíssimas. Por exemplo, nós estamos habituados um pouco ainda num conceito de ilha, nós somos separados. Então nós imaginamos que podemos estar num grupo X de pessoas, boa gente no externo, ou medíocres, ou enfim, qualquer problemática que eles tenham, que nós podemos estar nesse grupo e ser incontaminados. Nós temos ainda esse conceito, embora que tenhamos já um conceito avançado de que para você ser um vencedor, tu tem que andar com pessoas vencedoras. Para você estar bem, tu tem que andar com pessoas que estão bem. Mas ninguém te mostrou o interno dessa situação aqui. Então nós achamos que podemos viver numa família X e estar bem, sem precaução nenhuma. Nós podemos estar com um grupo de amigo Y e estar bem, sem correr risco.
Nós podemos participar de grupos sociais abertamente, sem correr risco, ou de grupos empresariais. Gente, a coisa não é assim, certo? Portanto, a descoberta que eu estou falando agora, ela demonstra de um modo evidente que a maioria das variações do meu estado psicológico, emocional e comportamental, a maioria, são determinadas por variações de informações internas que eu sofro no meio onde eu vivo. A maioria, certo? Então nós temos que entender esse novo conceito, esse novo paradigma, que não só me diz que nós somos influenciados, como já é dito há milênios, que nós somos tudo coligado, como já é um conceito sabido, mas nós temos que entender essas passagens que eu vou fazer aqui para vocês agora, certo? Primeira coisa que nós precisamos entender é como se dá essa passagem da informação. A comunicação subjetiva existe, certo? Ela é inevitável, a princípio. Mas como é que ela acontece? Eu posso, na verdade, percebê-la, eu posso senti-la. Então, a comunicação entre os seres vivos, a informação comunicativa que acontece, ela se dá numa passagem invisível. Tá? Não é visível, não é perceptível. Então, como eu disse, realmente essa comunicação que transita entre os seres vivos, uma informação real, concreta, contundente, a princípio ela é imperceptível, ela é invisível, portanto ela é inconsciente. E aí a pessoa pode me perguntar, mas como é que eu faço para perceber essa comunicação se ela é invisível, se ela é imperceptível? Sabe como é que você vai começar a perceber que você foi alterado, que você foi contaminado no bem ou no mal? Você começa a perceber pelos efeitos, pelos resultados que acontecem, certo? Então note, nós vivemos num universo onde não existem espaços neutros. Não existe espaço vazio. Nós somos todos coligados. Porém, é importante dizer uma coisa. A coligação natural, ela existe cósmica, tá? Mas existem relações preferenciais. Então, se eu tiver uma pessoa distante, em Nova York, lá na China, em São Paulo, não sei aonde, que eu não conheço, que nunca tive contato, que não tenho nenhuma interação com ela, essa comunicação, para mim, não faz nenhuma diferença. Eu estou conectado com essa pessoa assim como estou conectado com qualquer animal do universo, certo? Então ela não faz diferença. Porém, o que se descobriu, de fato, é como funcionam as relações ditas preferenciais. Tanto a informação preferencial positiva como negativa, certo? Então nós temos interesses, interações, relações, onde eu me sinto impactado, eu me sinto movido, eu me sinto, na verdade, interagindo. Então essas interações, elas podem fazer o paraíso ou o inferno. É isso que nós temos de conhecimento novo, é isso que nós temos que saber. Portanto, a comunicação ela é subjetiva, ela é imperceptível a princípio. O segundo conceito que nós temos que ter aqui, de um modo muito claro, e aí nós vamos ter que abrir bem esse jogo. Quais os efeitos que esta comunicação subjetiva provoca? Certo? Vamos começar com um aspecto bem positivo. Se eu estiver um pouco deprimido e for num bosque natural, certo? E eu conviver algumas horas, eu me regenero. Por que eu me regenero? Porque existe uma osmose, onde a energia vital do bosque, das plantas, me contamina, me contagia. Portanto, existe uma informação, uma transmissão energética, de um certo modo, que me modifica. Ok? Então, eu estava num estado, eu interajo com um tipo de ambiente forte, sadio, vital, eu me transformo. Se eu, por exemplo, estiver assim um pouco em baixa, ou numa motivação baixa, e eu impacto um empresário, por exemplo, de grande porte e com a vitalidade a 1000 por hora, e eu interagir algumas horas com ele, eu posso me sentir totalmente transformado.
e eu não sei explicar como que aconteceu, certo? Assim eu posso estar num grupo de pessoas, que é um grupo produtivo, que é um grupo vencedor, que é um grupo pró-vida, e ao estar nesse grupo, sem explicações nenhuma, sem ter ouvido conselho, sem ter feito nada especial, em pouco tempo eu me sinto outra pessoa. Então a ciência de hoje, ela te demonstra as passagens internas que acontecem e por que acontece a transformação. Então nós temos milimetricamente descrito, e você pode aprender isso, como se dá o processo prático que me contagia, no bem nesse caso, e que me modifica. Porque qual é que é o grande lance nosso aqui? O grande lance nosso é entender, primeiro, que existe essa osmose que te põe no paraíso. Segundo, saber selecionar os ambientes e as pessoas que provocam isso. E terceiro, que eu vou falar mais tarde, é ter uma postura adequada que permita que eu seja contagiado ou informado sobre esse universo que torna a minha identidade gigantesca, certo? Então nós temos essa informação subjetiva no positivo, que ela me dá todas as possibilidades de eu me regenerar. Vamos mais longe um pouco nisso aqui. Digamos que você é um empresário e que está intencionado em abrir uma nova empresa numa nova praça, certo? Quando você vai naquela nova praça, se você for uma pessoa sensível, sadio e muito conectado com você mesmo, quando tu chega naquela praça, tu começa a sentir algumas coisas para o bem, para a motivação, para a alegria ou para a depressão, certo? Isto é informação. Então, o ambiente onde eu entro, ele me informa. O ambiente onde eu intenciono, ele me informa. E repito, o que nós estamos falando de um novo conhecimento é saber matematicamente, de um modo exato, as passagens técnicas de como isso funciona. Agora, vamos olhar esse aspecto de um modo mais próximo, tanto no aspecto negativo como no positivo ainda, mas vamos tomar aspectos que nos alteram como pessoa. Quando eu impacto um grupo que não está de bem com a vida, ou naquele momento não está de bem com a vida, eu sofro a informação interna. Eu sofro a informação. Eu sofro a interferência. Essa interferência que eu sofro, digamos que eu estava muito bem, eu estava em alta, eu estava motivado, eu estava determinado a grandes projetos. E eu impacto um grupo perdedor, mesmo que vestido de santo. Okay? Então eu começo a ter uma mudança de imagens mentais. As imagens que eram projetos vencedores, elas começaram a cair, cai o link. E o que começa a se instalar no lugar daquela imagem vencedora? Uma imagem perdedora. Eu começo a colocar em dúvida, acho que não vai dar certo. Um pouco antes, o meu projeto, ele era certo. Ele era seguro. Eu estava ciente que tudo estava certo. Depois do contágio negativo e invisível, eu começo a entrar em dúvida. Então começa a mudar o campo mental. Imperceptível. Eu só sinto as mudanças das imagens. E pior, gente, pior, é que eu começo a acreditar que aquela nova imagem que eu estou tendo na minha cabeça não é verdadeira. Eu começo a acreditar que a realidade é desse jeito que eu estou pensando ela. E ela não é assim. Certo? Então, esse contágio, essa informação subjetiva no mundo negativo, a primeira instância que ela muda o estado mental. Ela muda a clareza mental, ela cria a confusão mental. Toda informação subjetiva de um grupo, de uma pessoa, de uma comunidade, ou de um ambiente negativo, ela muda em primeira instância a clareza mental. Ela muda o estado mental, criando mudança de imagens, mudança de projeto, mudança de planos, mudança de desenho, certo? E repito, e nós acabamos estando convictos
de que esse novo estado que eu estou vivendo é o real e, portanto, eu vou decidir em cima desse estado, certo? Você observa, se eu estou bem, muito bem, e vou a um grupo positivo, eu sofro uma informação positiva, eu sofro uma influência positiva, técnica, energética. O meu plano, que era já perfeito, não só ele se aperfeiçoa, como eu me torno um gigante para poder operacionalizá-lo. Então, gente, essa descoberta, esse conhecimento, ele é determinante. O cientista que descreveu isso aqui, ele colocou uma expressão assim, em um certo momento: como que não se deram conta até hoje disso aqui? Como que é possível operar uma vida de sucesso sem ter esse conhecimento? Gente, e digo que é praticamente impossível. Os grandes têm o sucesso porque eles fazem isso que estou falando de modo automático, de um modo prático, sem ter o conhecimento. Eu uso dizer que eles têm o erro certo, entende? Eles fazem. Mas todos os demais seres humanos potenciais, eles podem crescer, conhecer, apossar-se desse conhecimento e praticá-lo para chegar também a desenvolver-se em grande escala, como os grandes fazem, certo? E o segundo efeito que a pessoa sofre quando ela é interferida por essa informação subjetiva negativa, comunicação subjetiva, certo? Muda radicalmente o teu estado emocional, certo? O estado emocional, ele é um ato segundo. Primeiro é o estado mental. Só que, didaticamente, a gente pode falar ato primeiro e ato segundo. Na natureza é tudo meio que junto. No instante que está mudando a minha confusão mental, está se dando uma confusão emocional também. Certo? Ele é concomitante, mas tecnicamente são dois estágios diferentes. Então, por exemplo, eu estava alegre. Muito alegre. E uma conversa com uma pessoa onde meia palavra errada que aconteceu, eu passei a estar preocupado, irritado e desconcentrado, certo? Então moveu o estado mental e a irritação no estado emocional. Então essa informação me altera no estado emocional no sentido de entrar em medo. Não tinha o medo, agora vivo o medo. Eu estava seguro, agora estou inseguro. Isso é instantâneo, gente, isso é a curto prazo. Eu estava cauteloso, me sinto agressivo. Eu estava, na verdade, motivadíssimo, me sinto para baixo. Eu estava em amor com as coisas, me sinto em rejeição. Não estou forçando a barra, gente. É que nós, na verdade, vivemos de um modo tal, sem saber o que acontece. Se nós observarmos as nossas variações durante o dia, são muitas, e às vezes são muito grandes. E nós atribuímos isso a fatores duvidosos ou relativos. É porque eu comi mal, é porque eu não descansei, porque... milhão de coisas. Nós não sabemos exatamente o que acontece. E o que eu estou te mostrando para você? Um conhecimento, um novo paradigma que você pode te servir dele, que não é tão simples assim, certo? Mas no momento que tu aprende essa matemática, por um processo de formação, de conhecimento científico, metodológico, acadêmico, inclusive, você se torna uma pessoa imbatível, certo? Então, o segundo estágio que eu estou anunciando para vocês aqui, é um estágio que altera o mundo emocional. Primeiro eu disse o mundo mental, depois o mundo emocional. Observe o terceiro estágio. Se eu me mantenho interferido por informáticas subjetivas, invisíveis e negativas, eu mudo o estado comportamental, eu mudo atitude, eu mudo conduta, eu mudo comportamento, eu mudo iniciativa, eu abandono o barco, eu abraço coisas erradas, eu jogo fora a coisa certa. Por quê? Porque o estado mental está alterado, porque o estado emocional está altamente alterado e porque, por consequência, o mundo comportamental, que implica decisões, ações, escolhas, postura, comportamento, ele fica bagunçado. Então, a formação que falta hoje no mercado, o conhecimento científico que falta hoje no mercado, que eu estou propondo ele, apresentando ele um pouco nesse nosso desafio à prova de fogo, é o que eu estou falando para vocês. Então, se você conhece
essas passagens, como se dá a passagem, que efeitos ela produz, no sentido que eu já falei, reveja depois a aula, certo? Vou por um terceiro ponto aqui sobre esse campo aqui. Existe como eu evitar o contágio negativo? Que é sempre a pergunta que as pessoas me fazem, certo? Existe como eu ser imune junto com um grupo negativo, com um grupo relativo, ou não existe? Por exemplo, digamos que eu tenho alguém da família que, pelas suas frustrações, pelas suas perdas, pelas suas doenças, seja uma pessoa negativa, certo? Você me pergunta, como é que eu faço para conviver com esse familiar sem ser contaminado? Essa é um grande desafio, né? Desafio à prova de fogo. Como é que tu faz para viver em família com algumas pessoas negativas ou até perversas, porque isso existe, sem ser contaminado? Existe, gente, como fazer isso. Mas para mim te explicar isso aqui, eu preciso te dar 2 aulas inteiras. E, portanto, não posso fazê-lo agora. Ok? Mas a grande sacada deste jogo, além do que eu já falei até agora, são algumas. Que é exatamente uma dessas. Como eu transitar nesse mundo social cheio de cobras e lagartos sem ser mordido, sem ser contaminado, sem ser mudado na minha intimidade intelectual, psicológica, emocional e comportamental. Como é que eu faço? É possível. Você vai ter que fazer um trabalho de autoconhecimento específico, ter um conhecimento de uma cultura avançada sobre relações humanas, sobre diplomacia, sobre a tática de ser indiferente quando é necessário, sobre a tática de controlar as tuas emoções sem fazer investimentos, ser mais frio, ser mais neutro, certo? Ter a tática e a estratégia de dar a César o que é de César, dá os doces para ele, certo? Fica na tua. Então existe uma série de procedimentos, de estratégias, de comportamento, de postura que te torna imune. Futuramente, se nós nos encontrarmos em outros fóruns, em outras alçadas, num curso presencial, num curso online, ou num evento qualquer, que tenha essa temática em foco, nós podemos abrir isso de um modo específico até o osso, para você entender. Então a resposta que eu te dou, podemos ser contagiados? 100% podemos ser contagiados, certo? Sem dúvida nenhuma. Posso evitar? Posso, sim. 100% eu posso. E é este o conhecimento que falta no nosso mundo acadêmico hoje. E é este o conhecimento que falta no mundo empresarial, no mundo profissional, no mundo relacional privado e no mundo social. Certo? É esse que falta. Agora, eu vou fazer mais um passinho para frente aqui. Se eu for contaminado, por exemplo, que agora observem uma questão interessante, que eu vou colocar um exemplo para vocês aqui. Digamos que eu desavisadamente, eu convivo com um depressivo. Gente, o depressivo, com todo o respeito do mundo, ele vive um inferno dentro dele. Medo da morte, medo de tudo, sente a impossibilidade de se recuperar. Ele sente a vida como perdida. O depressivo mesmo, ele vive uma situação de luto total. Só que ele pode te apresentar um desmaiado sorriso. Será uma pessoa até bondosa. Ok? Mas dentro ele vive o inferno que eu falei agora. Tá, então eu vou viver com um depressivo, a cuidá-lo alguns dias, e entro num quadro parecido com o dele. Certo? Plenamente possível acontecer. Começo a ter medos, começo a ter inseguranças, começo a sentir os projetos que não dão mais certo, começo a sentir que eu vou ficar doente, começo a sentir que a vida não tem sentido. Eu posso começar a sentir os sintomas integrais do depressivo. Já me aconteceu comigo isso aqui, certo? Vou citar um pequeno case em seguidinha aqui que aconteceu comigo, certo? E aí a questão é, como é que eu faço, já que eu fui contaminado por 3, 4, 5 dias, como é que eu faço para sair dessa barra funda que eu entrei?
certo? Então, novamente, é preciso aprender, tanto nos contágios mais virulentos, no caso da depressão que você tem agora, ou de altas agressividade, que me torna violento até o ponto de ser um homicida, certo? Eu preciso aprender qual é que é o processo prático para descarregar as baterias, certo? Então, a bateria que foi carregada com uma energia de uma outra pessoa, ou com uma informação de uma outra pessoa que carregou a minha bateria negativamente, ela tem um tempo de duração. E existem vários comportamentos, várias alternativas que você pode acelerar o passo para ficar voltado de novo ao teu normal, certo? Mas é preciso ter esse conhecimento, ter todo o processo, como é que você deve fazer. Mas para te dar algumas dicas, por exemplo, se você é capaz, saiu do depressivo, certo? Voltou para casa, tu continua a princípio ligado nele 24 horas, ok? Se você for capaz de distrair-te com atividades produtivas, com atividades úteis da tua vida e cortar a imagem mental, sabe o que é descredenciar a imagem? Em poucas horas você volta a estar bem, até em pouco tempo. Mas tem que fazer essas duas coisas. Eu me centro integralmente, me foco integralmente nas minhas ações positivas, minhas coisas positivas, prazerosas, e corto a imagem mental. Mas isso não é simples. Se tu fizer esses dois passos, você elimina a interferência interna que você sofreu e ela desaparece em curtíssimo espaço de tempo. Só que para você fazer, isso eu te dou essa informação, uma prova a fazer para ver se é fácil, certo? Então tem muitas outras maneiras, muitos outros comportamentos, muitas outras iniciativas, outra postura mental, emocional, comportamental, vivencial, que você deve adotar para poder depurar-te na medida que você foi contaminado. Porque observe uma coisa, se você não resolver a contaminação que você sofreu, você acaba entrando progressivamente em baixa, em queda, e pode regredir com a tua saúde, com o teu estado emocional e com os teus negócios, com a tua profissão, certo? Porque isso altera o teu mundo interno totalmente, certo? O case que eu ia falar agora. Quando comecei a estudar esse mundo aqui, que faz muito tempo, isso aqui eu estudo há décadas e pratico. Eu não tinha um conhecimento avançado, mas já estava estudando esse universo aqui. Eu fui fazer um estágio dentro do Hospital de Leucemia, no Rio de Janeiro, o Honório Cavalcante, certo? Fiquei quase 2 anos dentro do hospital, estudando por conta própria, sem ganhos, para compreender muitas realidades de uma psicologia profunda da problemática humana. E eu vivia com as pessoas leucêmicas, prestes à morte. E uma noite eu fui assolado de um medo terrível, que eu ia morrer, que eu tinha leucemia, que eu tinha um câncer, certo? E não tinha como controlar, era um medo iminente, era uma sensação incrível. E eu acordei, pedi ajuda, o porteiro do prédio, enfim, chamamos um táxi e fui para o hospital, certo? Era 1h da manhã. Chegando no hospital, o médico me olhou, me examinou, conversou, me perguntou, fez uma série de perguntas, fiquei meia hora conversando com ele, ele foi me acalmando, e no final ele disse, você não tem nada, é só um problema psicológico teu, é só um medo teu, certo? Você não tem nada, vai para casa tranquilo, vai dormir, descansa, que amanhã você está bem. E assim aconteceu. Note, eu fazem 35 anos esse episódio, certo? Ou mais. Eu não conhecia, mas aconteceu que resolveu. Então, a experiência que eu sofri, que eu vivi, é a experiência que muita gente vive. Porém, se você não tem uma orientação ou o conhecimento, você não, isso aqui não é meu, não me pertence, e você não souber como fazer os passos para tu te livrar, você pode, de fato, manter o contágio e ter grandes problemas. Aí, gente, vocês vão começar a entender, quando abrirmos esse conteúdo maior, mais do que hoje, por que temos gravíssimos problemas de ordem empresarial, profissional, econômico, relacional, de saúde orgânica, de todos os sentidos, no mundo amoroso, familiar, grandes problemas
que não são resolvidos em lugar nenhum. Eu falei na primeira aula que nós temos graves problemas, e eu disse, por que essa ciência não resolve? Por que essas teorias não resolvem? Por que todo mundo faz os cursos, e bem feito, e bem pagos, e sai de lá mais ou menos iguais? Estão entendendo por que agora? Então, quem quiser se dar o trabalho de começar a estudar, até como um hobby pessoal, para pegar esse conhecimento e colocá-lo como uma grande carta na manga, você vai ver o diferencial que tu tem na tua vida. Então, é um novo paradigma científico, é um novo conhecimento que você deve adotar, e isso vai fazer toda a diferença que você nem imagina, certo? Então, aqui também começa a ficar claro, de um certo modo, como na verdade a nossa psicologia normal, com toda a ajuda que ela pode oferecer, o nosso mundo do coach e de todos os instrumentais para curar e desenvolver pessoa, como eles têm o seu limite e como eles podem ser complementados, com isso que estou falando, complementado porque você possa te servir das ferramentas que te oferecem, do conhecimento que te oferecem, das estratégias que te oferecem, agregando, acrescentando essa carta magna desse novo paradigma da informação subjetiva de um modo prático, onde você se torna uma pessoa imbatível. Tanto no sentido de resolver os problemas num curto espaço de tempo, como no sentido de você crescer de um modo desenfreado, sem limite, certo? Para fechar um pouco esse take de agora, te digo o seguinte: um problema que eu posso estar sofrendo, que está me criando alterações orgânicas ou emocionais, eu disse que é resolvido 5 vezes mais rápido e de modo efetivo, porque se eu conheço o ponto que me contamina, certo? O ponto que me contamina, e eu desconecto o ponto por um conhecimento e por uma atitude, em 1 dia, 2 dias, 2 horas ou 3 dias está tudo resolvido. Não é mágica, é realidade, certo? E se eu tiver, por exemplo, um ponto interno meu que me aciona a ter imagens absurdas, ou medos absurdos, ou atitudes absurdas, e quando alguém me mostra com clareza este ponto que está gerando essa avalanche de situações, e eu compreendo e eu desativo, a mudança é em curtíssimo prazo. Então não estamos falando de mágica, nem de milagre, estamos falando de técnica, de conhecimento científico, de método, onde se toca a causa e as coisas se resolvem. Tá bom, gente? Até daqui a pouquinho, tá? Então, minha gente, vamos fechar nossa aula de hoje, né? Vamos procurar fechá-la com chave de ouro, mesmo que o conteúdo seja um pouco apimentado e às vezes indigesto, mas vamos ser rápido para dar uma informação brilhante, de extrema grandeza para quem quiser ser realmente vencedor. Então, o paradigma que eu coloquei há pouco nessa aula sobre a descoberta objetiva de como funciona uma comunicação oculta, e dei uma ideia de como se dá esses fatores. Agora eu quero falar de um outro paradigma, de uma outra descoberta, que data de, digamos, 1980, basicamente, um pouquinho antes, que é a descrição muito milimétrica do chamado vírus da mente, ou parasita da mente humana. Nós sabemos, por várias fontes, por exemplo, que existe um mundo de pensamentos desorientados, repetitivos, obsessivos, negativos, e que a maioria das pessoas não consegue controlá-los. Por exemplo, dentro do mundo do espiritismo, é uma dimensão que eu também estudei muito e conheço os fundamentos disso aí, se fala do obsessor da mente. O obsessor da mente, ele obsessiona as pessoas a um pensamento continuado, vazio, repetitivo, agressivo, que não se consegue controlá-lo. E a sugestão que é dada lá é de que se deve controlar este pensamento que não é natural. Existem outras visões e outras versões teóricas e científicas ou pseudocientíficas que falam muito deste elemento que interfere na nossa mente. Então, o que foi descoberto? Foi descoberto e foi descrito que, novamente, um material
vasto, né? São aqui 500 páginas, quase 500 páginas, onde se trata do que faz a alteração na psique humana. Para quem tiver interesse, tem um material. Portanto, essa descoberta, por que ela é desconcertante? Porque existe, na verdade, a constatação de que há um manipulador mental, um manipulador instaurado no cérebro humano, que altera todo o processo da imagem, do pensamento, da fantasia, de todos os projetos mentais. Então temos que entender uma coisa aqui, ó. Existe, na verdade, um modo de funcionamento natural e positivo do pensamento humano. Um modo natural, um modo funcional, um modo positivo, certo? E esse modo positivo, que deve ser, na verdade, reconhecido, deve ser mantido sempre na pauta do nosso dia, ele tem características específicas. Então, por exemplo, o nosso mundo mental, o nosso mundo de pensamentos, de projetos, de imagens, de formas, ele é um instrumento funcional para me organizar a vida. Um projeto de uma empresa, um plano de um negócio, o raciocínio, os cálculos, as proporções. Então se chama um pensamento funcional, que eu uso esse intelecto, a minha mente, o meu cérebro, eu uso ele de um modo tal que eu tenha esta ferramenta como um serviço eminente para a positividade e para o crescimento humano. Então existe um funcionamento natural. Só que esse funcionamento natural, a constatação científica que foi feita e que é feita até com facilidade, que é difícil dele funcionar no seu natural, certo? Então o que acontece? Esse vírus da mente que foi descoberto, ou esse parasita da mente, ele é um indutor de imagens. Veja, indutor de imagens, é um transformador de imagens. Então, das imagens positivas que eu tenho, ele faz uma mudança interna no nosso cérebro, na nossa mente, e muda por uma outra imagem diferente, problemática ou negativa. Ou vejam, os pensamentos naturais, normais, eles não são abruptos, eles não são obsessivos, eles não são compulsivos, eles são serenos. Portanto, eu estaria usando os pensamentos de um modo natural, a serviço da minha vida. Este parasita, ele te induz a imagens contínuas, uma avalanche de imagens, às vezes incontidas, anômalas, gratuitas, vazias, negativas. Então, o que este elemento provoca? Gente, isso que eu estou falando aqui é uma descoberta, que eu falei, desconcertante, realíssima, fácil de ser constatada. E até seria simples de controlá-la, mas se nós não tivermos o conhecimento, novamente, o método, as ferramentas para saber realmente neutralizar isso, nós não conseguimos vencer essa avalanche de coisas negativas, certo? Então, existe essa dimensão aqui, os pensamentos naturais, positivos, desde sempre, originais, e essa interferência que data de muito tempo na comunidade humana. Como eu não vou me delongar aqui, vou só dar algumas informações. Mas quero falar de 3 produtos, de 3 efeitos que ela provoca. Primeiro, um comentário geral. Constatou-se, por seríssimos estudiosos, certo? De que a raiz de todos os males do humano, todos eu falei, a raiz profunda, esse manipulador interno que manipula os projetos mentais, que manipulam as imagens mentais. E, portanto, como a imagem mental é um projeto que faz acontecer a energia de um modo X, é um projeto que somatiza a realidade, se nós manipulamos o projeto mental, a realidade se somatiza de um modo diferente ou contra nós mesmos. Então, tanto se dá a somatização negativa no mundo dos negócios, da profissão, do dinheiro,
Você dá manipulação negativa e alteração do projeto no mundo pessoal, familiar, amoroso, afetivo, relacional, como se dá alteração no mundo orgânico. Se nós mudarmos a imagem mental, nós mudamos o resultado. Se nós mudamos a fórmula da imagem que veicula a energia, nós mudamos o resultado, mudamos o efeito. Portanto, a descoberta demonstra que na origem de qualquer problemática da comunidade humana existe esse interferente, este vírus que altera o projeto mental, certo? E hoje, para os estudiosos e para aqueles que estão, na verdade, praticando isso aqui, e eu me incluo num deles, certo? Há muito tempo, é facílimo de constatar a diferença entre estar no estágio natural normal e estar manipulado por este vírus da mente. É facílimo constatar. Não é tão simples desalojar esta prática que acontece, certo? Então tem 3 efeitos que acontecem genéricos que eu quero elencar para vocês. O medo. As mais variadas formas de medo, disse as mais variadas formas de medo, seja de perder um negócio, de ficar pobre, de ser assaltado, de ser agredido, qualquer que você queira, de ficar doente, na base está esse interferente, esse vírus que projeta uma imagem que somatiza o medo emocional. Então o medo, na sua raiz, ele está pautado, ele está gerenciado por uma manipulação mental. E por consequência entra o estado emocional que eu falei um pouco antes, certo? Então, se nós controlarmos este mecanismo que altera a nossa mente, que nós não entremos em imagens negativas, deprimentes, distorcidas, destrutivas, a primeira coisa que você não tem é medo. Você vai ter segurança, você vai ter coragem, você vai ter força, porque tem a ausência do medo, certo? A segunda questão, o segundo efeito que este vírus provoca é a confusão mental. Você perde a clareza mental. Você entra naquilo que se chama a dúvida, a ambivalência. Não sei mais o que é certo, não sei mais o que é errado. Isso é um clássico, isso é categórico, certo? Então, na verdade, sendo manipulado instantaneamente, momento a momento, por este vírus nefasto, negativo, eu entro em confusão mental. Gente, este vírus é universal. Fácil ser constatado. Por isso que nós temos a maioria esmagadora das pessoas em confusão mental, sem clareza mental. Não é que estejam doentes. Não tem certeza. Não tem uma visão exata. Tem dúvidas, ambivalência, confusão, certo? Então, o segundo efeito, primeiro falei o medo. Segundo, ele tolhe a clareza mental e fica difícil. Eu sei que é difícil. E é um estágio que quase que ele se consolida num estágio confuso, certo? E aí nós temos que sair dessa, né? O terceiro, vou colocar 4 efeitos. O terceiro efeito que ele provoca é uma estranha agressividade, certo? Porque ou ele entra no mundo do medo e da depressão, ou ele te leva ao mundo da agressividade, de uma paranoia, onde você fica predisposto a estar contra o outro ser humano. A agressividade é de muitas maneiras, justificada de muitos modos. Então tem um detalhe que me torna furioso. Não é o detalhe em si, mas é uma estranha questão interna que deve ser compreendida. Você falou muito, você fala da psicologia mais profunda, do mundo inconsciente, do mundo subjetivo, certo? Você fala muito. Nós estamos falando aqui do ponto específico que gera a causa da agressividade secundária, que é sempre negativa, certo? E um outro efeito muito interessante a ser comentado aqui, todos os sentimentos de culpa, todos, sentimento de culpa, leve ou macro, eles têm a sua raiz nesta manipulação mental, neste vírus da mente, certo? Então, qualquer coisa que se faça, inclusive no bem, no positivo, numa obra-prima, você sempre se sentirá
quase que culposo por alguma razão, certo? Então observem que se nós tomarmos o paradigma que eu falei um pouco antes, da comunicação subjetiva, e nós nos aprofundarmos no conhecimento dele, fazer um belo curso, certo? Tantos cursos que vocês compram na internet, ou que vocês pagam ao vivo, essa é mais uma oportunidade, um dia para ser pensada. Um curso que me dê realmente a informação total, integral, desses dois paradigmas que eu falei, da comunicação subjetiva e desse vírus da mente, para mim saber manejar, administrar a minha vida isenta desses dois princípios que, na parte patológica que diz respeito. Então, isto, na verdade, é o que propõe esse novo conhecimento que eu estou apresentando para vocês como um grande instrumento de conquista, de crescimento e de realização. Porque se nós estivermos isentos, aprendermos a estar isentos das informações negativas que eu falei antes, e se eu aprender a não ser pego por esse vírus que manipula a minha imagem mental e, consequentemente, as minhas emoções e meu comportamento, eu tenho um passo gigantesco para poder produzir ao longo da vida resultados impensáveis. Então esse é o conhecimento novo, esses são novos paradigmas que vocês vão começar a colocar como um novo ponto de chegada para ser grande e para ter sucesso. Valeu pela nossa aula de hoje e vamos aguardar a próxima, que ela será a aula que vai abrir o horizonte positivo de como se faz as grandes vitórias na nossa vida. Aguardem!